Boa tarde, pessoal do terceiro. No terceiro bimestre, a matéria é estudo das funções, então ela vai fazer uma revisão de todas as funções que nós aprendemos, né? Mas vai ser bem rapidinho. Então, a primeira função é a função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau pode ser escrita como f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b, né? Onde a e b são as constantes. No primeiro exercício, eu estou pedindo, ó, determine o valor de A e classifique a função em crescente ou decrescente. Lembrando, quando A é positivo, a minha função é crescente. E quando A é negativo, a minha função é decrescente. Então, A positivo, crescente. A negativo, decrescente. Então, na primeira função, na letra A, f de x igual a 3x menos 7. Então, o A, ó, é quem acompanha o x. Então, aqui o A é 3. O 3 é um número positivo, né? Maior que zero. Então, minha função é crescente. Na letra B, a função é f de x igual a menos 2x mais 5. Então, o A, ó, é menos 2. Então, menos 2 é negativo, ou menor do que zero. Então, minha função vai ser decrescente. Na letra C, tá vendo que pode vir fora de ordem, né? Mas a gente não pode esquecer que o A é o número que acompanha o X. E quando não tem nada aqui, é porque tem um 1 escondido. Então, quando tem menos X, na realidade é um menos 1. Então, nesse caso, o A é menos 1, que é negativo, e minha função é decrescente. Muito fácil, né? Na atividade 2, eu dou uma função e vou pedir vários itens. Então, vamos lá, um por um. A função é menos 2x mais 4. Então, a letra A está falando, pedindo o crescimento ou decrescimento dessa função. Então, lembrando novamente, que quem que vai dizer sobre o crescimento? É o A, o número que acompanha o x. Então, o A é 2. O 2 é positivo, então minha função ela é crescente, né? O ponto onde a função corta o eixo x. Então, o ponto onde a função corta o eixo x, esse pontinho aqui, ele é menos b sobre a. Ele é chamado de raiz. E onde corta o eixo y é o ponto B. Então, onde corta o eixo x é menos b sobre a, e onde corta o eixo y é o b. É esse b aqui, tá? Então, no caso aqui, ó, minha função é menos 2x mais 4. Então, o a vale menos 2 e o b vale 4. Então, é só substituir. Então, aqui, ó, vai ficar menos, tá vendo que tem o menos da fórmula? O b é 4 e o a é menos 2,0. É lógico que nós não vamos deixar assim, né? A gente vai fazer menos com menos, mais 4 dividido por 2, 2 e 0. Então, o ponto onde a função corta o eixo x é no ponto 2, 0. Na letra C, ele vai pedir o ponto onde a função intercepta ou corta o eixo y. Então, é no ponto 0b. Nós acabamos de ver que o nosso b vale 4. Então, vai ser no ponto 0, 4. A raiz da função. Então, a raiz da função é menos b sobre a. É como a gente fez aqui? Sim, é a mesma coisa. Então, menos, o b é 4, o a é menos 2, menos com menos mais, 4 dividido por 2, 2. Faça um esboço do gráfico. Então, eu não deixei espaço aqui, vou fazer aqui na frente. Então, ó, para fazer esse esboço, a gente vai pegar o ponto onde a reta corta o eixo x e o ponto onde a reta corta o eixo y. Gente, eu vou fazer sem régua, mas de vocês é para fazer com régua, tá? Então, ó, o ponto onde corta o eixo x é 2 e 0, né? Lembrando que aqui é o x e aqui é o y. E o ponto onde corta o eixo y é 0, 4. Tá aqui. Então, a gente vai traçar o nosso esboço do gráfico. Então, aqui é a raiz, o valor de x, e aqui é o b, certo? Na 3, é praticamente a mesma coisa, gente, ó. Dadas as equações, encontre os pontos de intersecção
nos eixos x e y. Eu não coloquei as funções. Ai, Lúcia. Vamos por aqui. No eixo, a função aqui y é igual a menos 3x menos 3. Então, vamos lá. No eixo x, onde que vai cortar? No ponto menos b sobre a. Então, mesma coisa, ó. O a é menos 3 e o b é menos 3. Certo? Ó. O a quem acompanha o x e o número sozinho é o b. Então, aqui eu vou substituir. Então, vai ficar menos da fórmula. Nesse caso aqui, o b é negativo, então eu tenho que pôr outro, abrir um parênteses. Se não for, não precisa. E o a também é menos 3, e aqui é 0. Então, vamos lá, regrinha de sinal. Menos com menos, mais. Então, vai ficar 3 sobre menos 3 e 0. Então, aqui 3 dividido por menos 3, de novo, dá para fazer a regrinha, ó. Mais com menos, menos. 3 dividido por 3, 1. Então, no eixo x vai cortar no menos 1 e no 0. No eixo y é só fazer 0b. Então, é 0, o meu b é menos 3. Então, é só isso, tá? Na letra B, deixa eu pegar outra cor aqui, senão vai ficar horrível. Então, a função vai ser menos x mais 6. Então, de novo, o que eu vou precisar? Eu preciso do valor do A e preciso do valor do B. Então, o valor do A, quando não tem nada aqui, eu sei que tem o 1. Como eu tenho menos, é menos 1. E o B é esse número sozinho, o 6, o que não tem x. Então, o ponto onde corta no eixo x é menos b sobre A e 0. Então, é só substituir. Fica menos, o b vale 6, o A vale menos 1 e aqui é 0. Então, aqui a gente vai fazer essa continha para não deixar assim, menos com menos, mais, 6 dividido por 1, 6 e 0. Então, o ponto onde corta no eixo x é o ponto 6 e 0. O ponto que corta no eixo y é 0b, então vai ser 0, 6. Já é? No 4, aliás, ele está falando o seguinte, os gráficos abaixo são de funções do primeiro grau, do tipo y é igual a x mais b. Quais são as funções correspondentes? Então, dá o desenho e pede a função. Então, vamos lá. Vamos lembrar o que é que tem no gráfico. Esse número que corta o ponto no eixo y, eu já sei que é o b. Né? Falta descobrir o a. Muito aluno fala, o a é 2. Não é. Aqui, esse 2 é a raiz e ele vale menos b sobre a. Tá? Esse valor de x aqui, que é a raiz. Então, não é o A. Tem que fazer uma continha, michuruquinha, mas tem. Então, o que eu já sei? Eu sei que o B é 4 e que o x vale 2. Eu sei que esse x é menos b sobre A. Certo? Então, a gente vai substituir. Ó, o x não vale 2, então, no lugar do x eu ponho 2, menos, o meu b não vale 4, vou pôr 4 sobre A. Ó, aqui nós vamos multiplicar em cruzes, com esse, ó. 2 vezes A, 2A, que não tem nada é 1, 1 vezes menos 4, menos 4. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo, menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, eu já tenho o A e tenho o B. Como que eu vou escrever minha função? Eu sei que minha função é y é igual a ax mais b, né? Se eu sei que meu a vale menos 2, então vai ficar menos 2 vezes x, mais o meu b vale 4. Então, é só isso. Y é igual a menos 2x mais 4. Agora, vamos complicar. E se eu tiver um sistema? Então, ó, o gráfico abaixo apresenta um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, o valor de x e de y. Escreva o sistema correspondente e verifique se o ponto de encontro do gráfico é solução do sistema. Então, aqui tem dois serviços. A gente tem que achar a equação das duas retas, montar o sistema e verificar se ele é solução. Então, a gente, ó, tá vendo que eu chamei uma reta de R e uma reta de S? Então, vamos fazer por partes. Vamos fazer primeiro a reta
R. Então, olhando para a reta R, esse pontinho 3 aqui é o B, né? Então, B é igual a 3. Olha a reta vermelha. Onde que corta no eixo X? Aqui no 3. Então, eu sei que o meu X é 3. Lembrando lá, esse valor aqui é menos B sobre A. Então, eu vou trocar. Então, X é igual a menos B sobre A. Não acabamos de falar que esse X vale 3? Então, vamos substituir o X por 3 e o B por 3 também. Só que aqui tem um menos, então tem que pôr menos 3 sobre A. Então, agora é só multiplicar em cruz aqui. Esse com esse com esse. 3 vezes A, 3A. 1 vezes menos 3, menos 3. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Menos 3 dividido por 3, menos 1. Né? Então, como que vai ser a minha função da reta R? Vai ser, né, y é igual a x mais b. Então, y é igual, o meu a vale menos 1, então é menos 1 vezes x, mais o b, que é 3. Só que a gente não deixa esse menos 1 aqui, porque é horrível, né? A gente só coloca menos x mais 3. Prontinho. Agora, a gente vai fazer da reta S. Ai, gente, desculpa que ficou apertado aqui. Sei lá o que aconteceu. Então, vamos pôr aqui. Reta S. Então, ó, olhando para a reta S, a gente observa que o menos 1 é o B, né? E o X é o 1, que tá cortando aqui no eixo X. Então, vou dobrar aqui para não atrapalhar. Então, o B é menos 1 e o X é 1. Eu sei que o x, de novo, é menos b sobre a. Eu troco o x por 1. Ó, tem o menos e o b menos 1. Então, tem que pôr outro parênteses, tá? Então, vai ficar 1 é igual a menos com menos mais 1 sobre a. Então, 1 vezes a é a, né? E aqui 1 vezes 1 é 1. Então, o a vale 1. Então, minha função vai ser ax mais b. Então, minha função vai ser 1 vezes x mais o b, que é menos 1. Então, vamos arrumar isso daqui, pelo amor, né? Então, vai ficar 1 vezes x mais com menos, menos 1. Então, eu tenho duas equações. Quando eu tenho duas equações, eu tenho um sistema de equações. Então, a primeira é menos x mais 3 e a segunda é x mais 1. Então, o que ele está pedindo? Ele quer que a gente verifique se o ponto de encontro é solução do sistema. Qual que é o ponto de encontro? É esse daqui. Então, o que tem no ponto de encontro? Ó, no x é 2 e no y é 1. Então, essa é a solução. Então, vamos verificar se essa solução é válida. Então, se o x vale 2 e se o y vale 1. Então, como que a gente faz isso? A gente substitui nas equações. Se a gente obter uma igualdade verdadeira, aí é verdade que isso é solução. Então, vamos lá para a primeira. Y é igual a menos x mais 3. Então, o y é 1. Então, vai ficar 1 é igual. Ó, o x é 2. Então, menos 2 mais 3. 1 é igual. Devo 2, tenho 3, tenho 1. Então, isso é verdade. Agora, é só verificar se vale para outra equação. A outra equação é igual a y é igual a x mais 1. Então, o y é 1, né? E o x... Ai, gente, perdão, é menos aqui. Ai, que é menos, gente, perdão. Então, aqui o x é 2 menos 1. Então, 2 menos 1, 1. Então, é verdade. Consertem aí, tá, pessoal? Então, como deu as duas verdades, é porque a solução é verdadeira. Tá bom? Tentem fazer. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beijo!